Bom dia, queridos alunos, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de física referente ao primeiro ano do ensino médio, seguindo o currículo do estado de São Paulo. Estamos no quarto bimestre. Hoje vamos trabalhar com o momento 2, força gravitacional, do caderno Currículo em Ação. Item 2.1, interação entre os corpos, das páginas 195 e 196. Agora temos um vídeo para explanar o nosso conhecimento. Newton sabia que a gravidade é uma força que atrai os objetos entre si. E as leis que ele descreveu prevêem essa força com uma precisão fantástica. Mas como a gravidade realmente funciona? Como a Terra atrai a Lua por centenas de milhares de quilômetros de espaço vazio? As duas se comportam como se estivessem conectadas por uma corda invisível. Mas todo mundo sabe que isso não é verdade. As leis de Newton não davam nenhuma explicação para isso. Einstein achava que nenhum curativo poderia consertar a teoria da gravidade de Newton. Ele tinha que inventar um mecanismo, tinha que entender isso. Após se dedicar ao problema por mais de 10 anos, Einstein chegou a uma conclusão surpreendente. O segredo da gravidade estava na natureza do espaço-tempo, que era muito mais flexível do que ele tinha previsto e que podia se esticar como um tecido. Isso era uma ruptura radical com Newton. Pense nessa mesa como espaço-tempo e nas bolas como objetos no espaço. Se o espaço-tempo fosse plano como a superfície da mesa, os objetos se moveriam em linha reta. E se o espaço é como um tecido que pode se esticar e dobrar? Isso pode parecer um pouco estranho, mas veja o que acontece se eu coloco um objeto pesado no tecido flexível do espaço-tempo. Se eu der mais uma tacada, as bolas vão se mover por uma cavidade criada no tecido por esse objeto. Einstein percebeu que é assim que a gravidade funciona de fato. Ela é a deformação do espaço-tempo causada pelos objetos nele. Em outras palavras, a gravidade é a própria forma do espaço-tempo. A Lua não mantém a órbita porque é atraída pela Terra por uma força misteriosa, e sim porque se move ao longo de uma curva no tecido do espaço-tempo criada pela Terra. Com Einstein, o espaço se tornou não apenas real, como também flexível. Então, de repente, o espaço tinha propriedades, tinha curvatura. De repente, o espaço tinha uma geometria flexível, quase como uma folha de borracha. Isso abre um novo caminho para pensar a realidade e descrever todo o universo. Einstein virou Einstein por causa dessa observação. Enquanto Newton considerava que o espaço era passivo, Einstein considerava que ele era dinâmico. Para ele, o espaço está entrelaçado com o tempo e determina como os objetos se movem. Depois de Einstein, o espaço não pode mais ser pensado como um palco estático, e sim como um ator que interpreta o papel principal no teatro cósmico. Dois ponto um, interação entre os corpos. Desde a antiguidade, os cientistas e astrônomos observam o céu para identificar algumas características dos corpos celestes. É possível observar os movimentos que esses corpos celestes apresentam e descrevem no céu. Agora também chegou o momento de você e seus colegas investigar o movimento dos corpos celestes.
Reúnam-se e busquem discutir sobre as seguintes questões. Quais são os movimentos que os corpos celestes apresentam? Quais formas eles descrevem? Por que esses movimentos acontecem? Existe alguma relação entre os movimentos e interações entre os corpos celestes? Após esse momento de diálogo, socialize com os demais colegas de classe e responda as respostas encontradas por vocês. Os corpos celestes interagem entre si, especialmente devido à força gravitacional. Todo corpo que apresenta massa apresenta também um campo gravitacional proporcional, ou seja, quanto maior a massa desses corpos, maior também o campo gravitacional. Isso permite que os corpos celestes apresentem movimentos elípticos ao se orbitarem ou se aproximarem de outros corpos no espaço. O objeto com as questões iniciais é o que o estudante perceba que os corpos celestes orbitarem outros corpos. É necessária a presença de uma força atuante. Nas atividades que seguem serão aprofundados conceitos sobre a força gravitacional e as variáveis relacionadas a ela. A gravidade de outro mundo. Temos mais um vídeo para explanar o conteúdo. Fala galera, aqui é o professor Tiago e hoje falaremos sobre a aceleração da gravidade. A força gravitacional apresenta uma característica importante, que é o fato de agir à distância. Isto é, não há necessidade de que duas massas se encostem para haver atração gravitacional. Isso ocorre porque a interação é mediada por um campo de força. Vimos que a interação da Lua com o campo gravitacional da Terra resulta em uma força de atração. Da mesma forma, a Terra interage com o campo gravitacional da Lua e sofre a ação da mesma força. Qualquer massa gera um campo gravitacional ao seu redor. Mesmo que muitas vezes consideremos um objeto como gerador e outro como corpo de prova, ambos fazem os dois papéis ao mesmo tempo. Depende da forma como analisamos. Vimos anteriormente que a força gravitacional surgida da interação depende da distância entre os centros dos astros. Vamos analisar esse fato para o caso de objetos muito próximos à superfície de um planeta. A distância entre os centros de dois astros pode ser dada como o raio do primeiro astro, somado com a distância entre as superfícies, mais o raio do segundo astro. Quando, entretanto, um dos corpos é pequeno e está muito próximo à superfície de outro muito maior, a distância entre as superfícies e o raio do pequeno corpo são irrelevantes quando comparados ao raio do corpo grande. Por exemplo, se tivéssemos um avião a 10 km de altura em relação ao mar, essa distância seria desprezível quando comparada ao raio da Terra, o qual tem medida próxima a 6.400 km. Devido a esse fato, quando objetos estão próximos à superfície de um astro, podemos considerar a distância de interação entre eles como sendo o próprio raio do planeta. Se relembrarmos a relação matemática que estabelece o valor da força gravitacional entre dois objetos, para o caso apresentado, o valor de D poderia ser substituído por R, onde R é o raio do astro grande. A força gravitacional entre um astro e um objeto de porte relativamente pequeno, próximo à sua superfície, pode ser calculada como F igual a Gzão vezes Mzão vezes Mzinho sobre R ao quadrado, onde Mzão é a massa do planeta, enquanto Mzinho é a massa do objeto. Vimos, entretanto, que essa mesma força sobre objetos próximos à superfície de um planeta é chamada de força-peso e pode ser calculada como o produto entre a massa do objeto e a aceleração da gravidade. Se igualarmos as duas relações, que fornecem o valor da força de interação por meio de variáveis diferentes, ficaremos com Gzão vezes Mzão vezes Mzinho sobre R ao quadrado é igual a Mzinho vezes Gzinho. A massa do objeto aparece dos dois lados da equação e pode ser cancelada. Diante disso, sobra que G
o valor do campo gravitacional de um planeta é função somente de sua massa e de seu raio, uma vez que G é uma constante. Em outras palavras, o valor do campo gravitacional na superfície de um planeta depende unicamente de suas próprias características. Calculemos o valor de G na superfície da Terra a partir dos dados relativos a esse planeta. A massa da Terra é cerca de 6 vezes 10 a 24 kg. Seu raio mede aproximadamente 6.400 km, que em metros resulta em 6,4 vezes 10 a sexta. Substituindo esses valores na relação encontrada, chegaremos a aproximadamente 9,8 newtons por quilograma. É importante lembrar que o símbolo G expressa tanto o valor do campo gravitacional como o valor da aceleração da gravidade de um planeta. Entretanto, apesar de terem o mesmo valor, representam conceitos diferentes. O campo gravitacional se refere à propriedade de um astro em atrair objetos que se encontram ao seu redor. Já a aceleração da gravidade revela a taxa do aumento da velocidade de um objeto que realiza uma queda livre em direção à superfície de um planeta. Em outras palavras, a aceleração da gravidade é um efeito da atração gravitacional. Isso significa que um objeto nas proximidades de um planeta sempre estará submetido a um campo gravitacional, mas só terá aceleração igual à da gravidade se estiver em queda livre. No próximo vídeo, falaremos sobre órbitas de satélites. Até lá! A gravidade de outro mundo. Você já tentou dar um salto e ficar parado no ar? Por que você não consegue? Essa façanha não pode ser feita devido à gravidade. Um dos objetos mais antigos da física é compreender a força gravitacional, essa força que nos mantém na superfície da Terra, que mantém a Lua em órbita em torno da Terra e que mantém a Terra orbitando o Sol. Vamos analisar como se comporta a gravidade nos planetas. Faça uma pesquisa e preencha a tabela abaixo conforme é solicitado. Após a análise os valores presentes nas colunas de massa e gravidade e procure descrever qual a relação que existe entre massa, densidade e aceleração gravitacional dos planetas no sistema solar. Vocês vão montar essa tabela onde contém planetas do sistema solar, a sua massa, a densidade e a aceleração gravitacional na superfície do planeta. Afinal, o que é gravidade? Força ou aceleração? A gravidade foi um objeto de estudo por diversos cientistas e astrônomos. Dentre eles, os mais conhecidos são Isaac Newton e Galileu Galilei. Galileu foi o cientista italiano que se debruçou sobre livre e concluiu que todos os objetos caem soltos na mesma altura e são submetidos. Newton definiu que a lei da gravitação universal é o resultado da força de atração entre os corpos. A lei da gravitação universal afirma que a força gravitacional proporcional às massas dos objetos é inversamente a distância entre eles, como apresentado na expressão. Então, onde G é uma constante gravitacional, 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 newtons por quilogramas ao quadrado, onde M1 é a massa do primeiro objeto, M2 é a massa do segundo objeto e D é a distância entre os objetos.
Letra A. Calcular a força gravitacional é uma informação bastante importante para os astrônomos, cientistas e astronautas, por meio do valor da atração gravitacional entre os corpos que é possível saber qual é a massa e a distância que o satélite precisa ter do planeta Terra para conseguir permanecer em órbita, ou ainda saber se o meteoro irá passar suficientemente próximo à Terra para ser atraído em nossa direção. Mas a atração-gravitação não ocorre apenas entre os astros. Todos os corpos exercem mutuamente força gravitacional, como citado no texto. Basta ter massa, sendo assim calcule o módulo da força de atração entre você e seu colega mais próximo. Aumente a distância, calcule novamente a força de atração e compare o valor obtido no anterior. Quem faz maior força sobre o outro. Analise os valores obtidos e escreva o que acontece quando aumenta a distância. Então, agora temos os exercícios para calcular. Supondo que um estudante tenha massa de 60 quilos e o outro de 60, estejam distantes um do outro 1 metro e a intensidade da força gravitacional será D. Então, nós utilizaremos esta fórmula para calcular a força gravitacional. De F igual. Gravidade é uma constante, né? Então não vai mudar o valor. Nós iremos utilizar este dado. Então, 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. Aqui vocês podem utilizar as suas calculadoras científicas. Então, para colocar este valor em notação científica na calculadora de vocês, vocês vão ter que apertar 10, né, na calculadora. Aí tem um chapeuzinho na calculadora, vocês apertam e apertem o menos 11. Agora nós vamos abrir o parênteses, né? A nossa massa 1 é 60 quilos. Nós vamos extrair aqui do exercício, né? A massa 2 é 70 quilos. Então, vezes 70 dividido, abrimos parênteses de novo. A nossa distância é de 1 metro. Então, aplicando na fórmula, vai ficar 1 elevado ao quadrado. Agora a gente já pode calcular. Então, calculamos primeiro esta parte que está entre parênteses, né?
60 vezes 70 dividido por 1 elevado ao quadrado é igual a 4 4.200. Agora é só a gente fazer a multiplicação. Pegamos a constante, né? Gravitacional, que é 6,7 vezes 10 elevado a menos 11, e multiplicamos por 4.200, onde vai resultar 2,81 vezes 10 elevado a menos 7 newtons. Agora temos mais um probleminha, né? Se nós aumentarmos a distância para 2 metros, por exemplo, teremos. Então nós aplicamos a mesma fórmula, né? Força igual gravidade, massa 1 vezes massa 2, dividido pela distância ao quadrado. Então, força igual. Gravidade é uma constante, 6,7 vezes 10 elevado a menos 11, vezes 60, que é a massa 1, é a mesma massa do primeiro problema, né? Vezes 70, que é a nossa massa 2, é a mesma do outro problema, né? Agora a gente mudou a distância. Então agora ele foi para 2, a nossa distância, substituímos na fórmula, elevado ao quadrado. Calculamos essa parte de novo primeiro, né? Então vai ficar 60 vezes 70 dividido por 2 elevado ao quadrado. Vai dar 1,050. Aí nós vamos multiplicar pela gravidade, onde é uma constante. Então vai ser vezes 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. Vai resultar em 7,03 vezes 10 elevado a menos 8 Newton. Lembrando que para calcular na calculadora científica, sempre é bom a gente colocar esses parênteses, né, para fazer os cálculos.
Mais uma aula está chegando ao fim. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tenha um bom dia.